Olá pessoal, tudo bem? Sou Walter Araújo, mestre em Reiki. Tô aqui para mais um vídeo. O de hoje é um assunto delicado e eu evito de entrar algumas vezes nesses assuntos assim que são mais controversos, porque eu acredito que cada um é cada um e cada um sabe do seu trabalho. Ninguém tem que meter o dedo no trabalho de ninguém. Mas eu tenho visto muita bobagem ultimamente, e aí assim, as pessoas vêm me perguntar e para uma orientação geral, como até hoje, até nesse exato momento, são mais de 4.600 iniciações que eu já fiz, as pessoas vêm me perguntar e vêm me questionar algumas coisas, me mandam os vídeos sobre alguns assuntos que elas estão vendo, que tal grande mestre falou. E aí a minha resposta é praticamente a mesma. Eu falo, você confia no grande mestre, então. Não tem maior ou menor, né? Mas porque às vezes as pessoas já começa por aí. A importância que as pessoas dão a outras e não à própria intuição, que é um dos pilares do Reiki, né? Se dentro da sua intuição tá dizendo que é bobagem, larga de mão, larga de lado. Pode ser qualquer um, né? Porque ninguém tá livre disso. Hoje, tanto na era da informação, as pessoas estão praticamente se obrigando a toda semana ter que estar canalizando alguma informação nova, alguma técnica nova, porque está todo mundo descansando muito rápido. E é nessa que o terapeuta holístico, mestre em Reiki, ele incorre em falar bobagem, em cair em fascinação, em cair em atrair uma espiritualidade negativa, porque aí já sai do campo da religião, já entra, ó, já sai do campo da terapia e entra na crença, né? Atrai aí energias negativas e começa o zombeteiro a fazer festa. Então, a minha dica para caso você veja alguma coisa que você achar estranho de informação, passe pelo seu crivo. Deixa passar pelo seu crivo pela sua inteligência, pela sua prática com o Reiki, né? Observe a prática que a outra pessoa tem com o Reiki. Observe como ela trabalha com o Reiki, né? Porque assim, eu já fiz outros vídeos falando disso, da questão do tal Reiki é falso. Tal Reiki é falso. Alguém já foi lá e testou para ver se funciona? Se aquela pessoa está fazendo, é porque muito provavelmente funciona, correto? Então, os grandes senhores que estão sentados nas cadeiras das grandes federações que cobram rios de dinheiro e que legalmente elas não fazem nada pela pessoa, só recebem o dinheiro dela e não fazem nada e querem se passar por uma legalidade que não existe. Não, nenhum reikiano é obrigado a estar federado, tá com federação e linhagem e não sei o que lá. Olha, papel, YouTube e internet aceita qualquer bobagem. Qualquer bobagem. Qualquer um pode fazer uma associação, qualquer um pode fazer uma federação. Basta ter o corpo para isso, corpo de pessoas para isso e fundamentar bem na lei lá como que é que tem que ser feito, seguir as normas, pagar por isso e impor a verdade dele para o outro para dizer que a dele tá certa, né? Então, vamos parar de bobagem, achar que tal rei que é melhor, tal rei que não é. Passa, você quer pagar? Paga. Ah, é porque não existe reiki à distância. Olha, tô indo para 6 anos que eu faço as iniciações à distância e eu me orgulho demais. À distância não, perdão. 6 anos que eu faço as iniciações. E quem me conhece sabe como que eu faço. Não sou eu só que faço assim. Tem inúmeras pessoas que fazem assim.
Nesse exato momento já são mais de 450 mestres em Reiki que eu iniciei, mais as 4.600 iniciações. E tudo dentro mais do voltado ao conhecimento. Passar o conhecimento como eu percebi. Eu não venho de linhagem de Reiki, como tradicionalmente vem. Meus mestres em Reiki até o nível 3 foi Sheila Teixeira e o mestre em Reiki que me habilitou em mestre foi o Márcio Lima. E eu percebi, eu me neguei a fazer, eu tava me negando a fazer o último nível porque eu não queria pagar. Eu falei, não, não que eu quisesse de graça, mas eu senti algo tão íntimo com a energia, tão sagrado, que eu falei, poxa. E aí eu esperei o momento certo, não porque eu não quis fazer com minha outra mestra, é porque na época ela não estava dando, e na época que eu senti o chamado, foi o mestre que apareceu e eu senti no peito. E mestre em reiki é assim, você sente no seu peito, não entrega a sua cabeça para qualquer pessoa, né? Porque a cabeça é o que você tem de mais importante. E aí, se sentir de fazer iniciação com outros mestres, faça. Quer fazer com alguém que tem linhagem, faça. Não tem problema nenhum, desde que você pague por isso, né? Então, eu hoje em dia, depois desse tanto de iniciação, eu vejo alguns mestres em reiki falar assim: ah, Walter, eu fiz com você, mas eu quero ter linhagem. Linhagem é aquilo que sai lá um nomezinho bonitinho na apostila, que vem de tal, 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 até você. Eu conheço alguns casos de venda desse certificado sem a pessoa estar iniciada. Tô aqui falando não é para poder denunciar nem nada, não, denuncismo, né? Não, tô aqui falando que eu conheço casos assim. Realmente tem muita bobagem nesse meio, tem muita bobagem, tem muito enrolação, enganação, mas eu acho que enquanto tiver cavalo, ninguém anda a pé, não. Se tem enganação é porque tem gente querendo ser enganada. Então, nesse meio, fique esperto. Fique esperto para não ser bobo, não ser enganado, não ser engalobado por é, abutres. Né? Abutre tem em todo lugar. Então, quando você vê um mestre em reiki, sério, sério, falando, julgando o outro de forma duvidosa, julgando, ah, esse mestre aí é porque ele cobra barato. Eu não tô falando nem por minha causa, não. Tô falando porque eu tenho visto alguns vídeos. Eu não vou passar aqui os nomes, porque não tem necessidade. E eu tô só alertando situações, porque quando vocês verem, vocês conseguirem julgar também. E perceber, talvez, não sei se da mesma forma que eu percebi. Eu achei feio. Ah, tal mestre em reiki, a iniciação tem que ser assim. Tem que ser soprado na frente, não na cabeça. Claro que é na cabeça. Enfim. É... Ah, tá, porque ele vai passar não sei o que pra você. Nossa, começa a colocar um medo, né? Porque eu aprendi que dentro das terapias holísticas, muitas vezes, os profissionais eles colocam medo para depois cobrar para poder tirar, né? E esse medo nem estava lá, nem existia. Então, muitas vezes, para poder justificar iniciações milionárias, também não estou justificando o preço. Se eu quiser, eu posso começar a cobrar. Quem quiser, paga. Quem não quiser, não paga. Mas para justificar deles e falar que o outro é feio, aí ele começa a demonizar o outro, né? E às vezes o outro tá fazendo um trabalho sério, né? Tá subindo morro, tá indo em hospital, tá levando para cidadezinhas lá no interior, onde nunca se ouviu falar daquilo, e aí de repente esse aí vem por corporativismo colocar é, colocar coisas chifre na cabeça de cavalo, não é? Para fazer com que as pessoas que não sabem pensar, nossa, é assim, nossa, é assado. Então, qualquer um que vier com ameaça, chantagem, colocar medo. Agora, se você vê que é uma coisa séria, que ele está falando uma coisa séria, então filtra, é que nem o que eu estou falando para você aqui, filtra o que eu estou falando. Se não fizer sentido para você, não entre mais aqui nesse canal. Procure um canal onde vai ser
onde vai ser bem mais bem informado segundo o seu ponto de vista. Eu, até um ano atrás, um ano e meio atrás, eu não fazia iniciação à distância e eu comecei a fazer. E no começo eu pensei, meu Deus, eu nunca fiz, como que é? Então eu fui olhar, achei interessante o do Johnny DeCarli, tem um vídeo e tal. Eu fiz com nome e data de nascimento. E as pessoas sentem normalmente, ocorre normalmente. Tem uma bobajada do povo misturando. Gente, reiki é reiki, outras coisas são outras coisas. Então eu vejo gente misturando reiki com técnica religiosa, com ET, com não sei o que, com não sei o que. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eles quiserem abrir outra linha de reiki, que abra. Mas cuidado para vocês não caírem na crença deles, né? Sabe aquela história? Cada um, a bobagem é falada para todo lado, cada um aceita se quiser. A técnica reiki tradicional sul tibetano existe há 120 anos, né? Ela é passada de forma direta, simples. O mais importante, vejo algumas vezes falando assim que tem que ter meses de estudo. A técnica ela é simples, ela é em 1, 2 dias no máximo. E às vezes quando ela vai meses de estudo, vai colocando outros assuntos que não o reiki. Assunto reiki é palestra para explicar o que que é iniciação e prática. Agora, se isso vai durar 2, 3 dias, enfim. Mas no mais, você pode observar que às vezes a pessoa está justificando o preço que ela está te cobrando. Tô falando para você não pagar, não. Paga, faz o que você quiser. Eu só estou falando que dessa questão dos mestres falar que é porque é o sagrado, então tem que ser fechado, caro, travado, porque se for barato não presta, se for no meio de muita gente não presta. Eu já iniciei 266 pessoas em um dia, uma por uma. Fiquei 10 horas iniciando, só de processo de iniciação. E sentiram? Claro que sentiram. Estão todos iniciados. Então, só de iniciação à distância são 1.000 iniciações. Então, quem achar que tem 1.000 pessoas, são mais de 1.000 pessoas. Quem achar que tem mais de 1.000 pessoas mentindo, tem alguma coisa de estranho, né? Então, o que geralmente eu vejo as pessoas criticarem, quem vem criticar os trabalhos que são levados de forma séria e tal, é porque eles estão vendo o mercado delas caírem. Porque estamos num sistema de ponta cabeça. A pirâmide ela não se equilibra mais, né? Então não tem como alimentar um sistema. Se a gente está querendo nova era, não tem como a gente alimentar um sistema doente, não tem como a gente alimentar ideias doentes, não tem como a gente alimentar pessoas doentes, porque essa energia ela vem para curar, ela vem para ajudar, ela vem para equilibrar. E aí de repente cria-se uma ideia de santo graal em torno e nasce-se um comércio e fecha-se em torno disso, porque as pessoas não podem saber, porque eles não são merecedores. Quem disse que não é merecedor? Porque não, se ela não tiver dinheiro para pagar, ela não é próspera. Da onde que tirou isso? O Brasil está com 30 milhões de desempregados, não sei quantos abaixo da linha da miséria, e ainda tem gente com um discurso desse, cara. Eu não consigo entender. Então, quando você vê isso, pergunta quanto que essa pessoa cobra a iniciação. Mas você vende. Isso é sagrado. Você vende o sagrado? Uma vez me perguntaram porque eu tinha colocado umas almofadas com símbolos do reiki de uma pessoa que eu conheço. Que ela tá fazendo as almofadas e tal. Aí a pessoa pegou e colocou embaixo. Mas pode ser vendido assim? Eu coloquei. Quanto que você pagou nos seus símbolos na iniciação?
que geralmente são vendidos a peso de ouro. Ficou calado, né? Então, se o preço, se o valor é para manutenção, beleza. Agora, se o outro está cobrando 10 mil, não tem problema. Lá eu até falar um palavrão. Não tem problema, deixa ele cobrar os 10 mil. Agora, não vai urubuzar o outro que está mantendo a vida dele por 20 reais, 30 reais que seja, por estar vendendo por tá, isso para mim é manutenção de vida, entende? E já que estamos numa nova era, que seja uma energia que possa ser realmente uma energia de troca, que é o reiki, né? Porque aí é sim, trabalho espiritual não deve ser cobrado. O reiki pode ser cobrado, sim, eu sempre falo isso nas minhas iniciações. Pode cobrar, porque ela é seu tempo, ela é sua energia, é ela passando pelo seu canal. Agora, só não deixa isso esfriar seu coração, distanciar das pessoas, distanciar do que deve ser feito, porque reiki ele é troca. E aí na hora que eu vejo o bem que ele pode fazer pelo outro, eu me distancio, porque aí ele começa a não chegar em quem deve chegar, né? Que é lá naquela pessoa lá, é no morador de rua, sim, é no morador de rua, né? É no, é no hospital que ele tem que chegar. É nas crianças, é na dona de casa. Não é Você quer ser mestre em Reiki? Observa os grandes mestres que passaram pela humanidade e compara com os que se dizem mestres. Aí sim você vai conseguir comparar perfeitamente. Eles batiam exatamente nessa tecla, né? Os vendilhões do templo, já que é para colocar em sentido religioso, os vendilhões do templo. Se os grandes mestres voltassem das religiões, todas elas estariam fadadas a zerar, porque elas faziam o contrário do que diziam os mestres, né? Os mestres da humildade, da bondade, de levar quem precisa, de andar com os renegados da sociedade. Não é estar lá de branquinho, bonitinho, brilhando, não. Você pode estar de branquinho, bonitinho, mas esteja com as mangas arregaçadas, né? Para sair da prática ou da teoria da bondade e partir para a prática. Também não estou aqui medindo quem que é bom, quem que não é. Eu só estou falando que geralmente os que criticam o tipo de trabalho, geralmente é assim, ó, porque quem está fazendo barato é geralmente quem não tem condições de fazer. Que deveria ser o contrário, né? Eu, por exemplo, quando eu viajo, que eu vou fazer aí 100 iniciações, nem 100. Isso aí geralmente vai aí, entra aí minha passagem, minha alimentação e eu pagando aluguel onde eu moro, então eu volto assim, eu largo lá 2, 3 dias, eu volto com 300, 400 reais. Se eu coloco isso para um aluguel que é alto, eu estou dando esse exemplo porque é o que eu estou dizendo. Geralmente quem não tem condições de fazer, quem deveria cobrar realmente o valor que é, pelo menos que é comercialmente falando, faz um trabalho para levar para os outros, de conscientização. Agora, os outros que já estão lá, top da galáxia, cada vídeo tem 50 mil acessos, eles estão falando cada bobagem e as pessoas engolem isso. As pessoas descem isso pela goela das pessoas e aí é karma deles, de distanciar as pessoas. Agora, eu quero ver eles falando. Se abre a intuição, não é minha crença pessoal que guia o que a energia vai fazer. Impõe as mãos. É uma briga para saber qual é a imposição de mãos melhor. Isso é ridículo. Porque não tem reiki errado. Então, cuidado com os lobos, veja as segundas intenções, veja se ele não está querendo roubar a sua energia. Porque existe um denuncismo, denúncia isso, aquilo, é a distância, é barato, é caro, aquele mestre, a iniciação. E aí as pessoas perdem o foco, que é olhar para dentro. Isso que a energia traz, ela é autoconhecimento.
Senão vira algumas, que nem algumas religiões aí, que a hora que elas se acham que elas estão com tanto conhecimento, elas começam a jogar o outro no inferno. Ah, você vai para o inferno porque você não sabe disso. Ah, porque é aquilo outro. Quem falou? Quem deixou? Quem, quem deixou isso escrito? Tem em algum lugar? Já, porque o atrito maior que às vezes os mestres querem dominar a mente do outro é porque a iniciação ela deixa a pessoa independente. Então, cria-se um monte de crenças em volta da cabeça da pessoa para aquela cabeça continuar cativa, né? Que nem eu falei, existe muita bobagem mesmo, existe muito pilantrão por aí, é, falando as maiores bobagens, vendendo as maiores bobagens, mas é que nem eu falei também. Enquanto tiver cavalo, ninguém anda a pé, não. Se tem pilantra por aí é porque tem bobo. Tem bobo querendo comprar. Então, não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar por. Tá descarregando aqui. Não se deixe levar pelo medo, não se deixe levar por. Se deixe levar por sua intuição, se deixe levar pela confiança que você tem nesse mestre. Passe pelo processo de com tal pessoa, se você quiser. Não gostou? Faça com outro. Ninguém é obrigado a nada, né? Só cuidado para quem você entrega sua cabeça, porque aí realmente ele vai soprar algo em você, né? Que é o símbolo do reiki. Agora, é, observe as intenções, observe o tipo de trabalho que ele faz, observe as falas, o que eles falam nos vídeos. Quais as intenções? É por medo? Tá impondo medo? Tá impondo crença? Ou ele tá trabalhando para sua elevação? Ele tá te colocando proibições? Ele tá te colocando o quê? Em qual sentido que isso tá vindo, né? Então, esse é só para ativar o lado crítico aí quanto a vídeos e informações que a gente lê em livro e vê por aí que tá numa era, como eu disse, de onde as pessoas estão se obrigando a passar informação, né? Eu tenho que dar tal informação. Eu fui nomeado pelo planeta ZY Siegfried para passar aqui a maior verdade do planeta, né? Então, é... e aí começa a passar um monte de coisa. Pode ser que sim, sim. Veja, isso custa quanto? Essa informação. Quem já recebeu essa energia, como que foi o desenrolar? Essa pessoa ficou independente mentalmente ou ela começou a ficar bitolada? Ou ela começou a ficar parecendo um robô, repetindo palavras de palavras de elevação como um robô, como um mantra, mas na verdade você vê que há uma negação ali, há alguma coisa diferente, não há um pensamento. Então, vê como essa técnica pegou para essa pessoa. Deixou ela mais bitolada, afastada da realidade, ou deixou ela mais aberta à realidade, né? É isso que vale. Então, grande abraço, pessoal. Eu não consegui falar tudo do jeito que eu queria porque por ética, mas observem, observem, fiquem atentos. Até os que se iniciaram comigo. Não gostaram da iniciação que fez comigo? Faz com outro. Eu sei que eu vou ter minha parcela de importância nisso para você. Pelo menos você conseguiu julgar que você quer fazer com outro. Ponto. Não tem problema. Todo mundo conhece, minha página está lá no Facebook, Walter Araújo. O grupo que eu abri no Facebook também, que é o Reiki Iniciação Planetária, que é onde eu abro as minhas iniciações. Eu estou sempre viajando em alguns estados, cidades, vou para alguns estados, né? Meu WhatsApp tá sempre lá nas iniciações, não vou colocar aqui porque às vezes pode ser que eu mude, né? Então, veja a acessibilidade do seu mestre, veja a história dele, vê se você tem empatia com ele, né?
Porque às vezes você vai ter empatia com um que é de uma linha, o outro você vai ter empatia com o que é da outra, que é o xamânico, que é o tradicional, que é o japonês, que é não sei o que lá. Mas lembre-se que a energia, ela vem de um local só, ela vem da mente criadora, ela vem do sol, ela vem das estrelas, ela não vem de um homem, ela não parte de mim, ela não parte de você. Então, sem ego nisso aí, hein? Um abraço, galera. Tudo de bom. Beijão.